É o de cá. Amém, gente? Aleluia, né? Glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e que Ele ainda fará. Sexta-feira, né? Nós estamos no melhor lugar. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, para o Senhor ministrar nos nossos corações. Vocês estão comigo? Levanta a mão aí, deixa eu ver quem está comigo. Vamos comigo até o final, amém? Fecha seus olhos aí e ora ao Senhor assim: Senhor, a minha mente está pronta para receber a Tua palavra. Os meus olhos estão abertos para enxergar aquilo que os olhos humanos não veem. Eu estou pronto. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Gente, eu quero só um pouquinho aqui de retorno, que eu gosto, porque às vezes eu fico gritando. Não sei se eu estou gritando muito ou pouco, mas eu gosto de gritar. Esse púlpito aqui ficou bem engraçadinho, né? Quase que... Mas a gente vai tentando aqui e vai dando certo. Olha, eu queria ter pelo menos 3 centímetros a mais, mas o Senhor falou: minha filha, é esse tamanho aí. E tá tudo certo. Aí é isso. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Primeira Samuel 23, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Todo mundo abriu? Amém, aleluia. Lá em 1 Samuel 23, versículo 1 a 5, a palavra do Senhor vai dizer assim: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais, então, se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. E Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. E lá no versículo 2, o que vai falar aí? Que ele perguntou a quem? Vocês conseguiram ler aí na Bíblia? Ele perguntou a quem? Ao Senhor. E no versículo 4, ele consultou novamente a quem? Ao Senhor. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, ser refinados na oração. Para a gente poder montar aqui um contexto, todos nós conhecemos um pouco da história de Davi. Davi, que foi o sucessor do trono de Saul. Saul, quando o povo falou: olha, não quero mais, nós queremos juízes e reis para nos liderar. O Senhor levantou o profeta Samuel, e o profeta Samuel ungiu Saul. E Saul era um homem forte, alto, bem aparentado. E então, assim, no início do tempo de reinado de Saul, ele obedecia ao Senhor e ele seguia tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado. Vocês estão comigo? Então, olha para mim. Aqui, ó, eu estou aqui. E aí, todo mundo sabe a história de Saul? Todo mundo sabe essa história?
foi passando, Saul, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu agradar mais aos homens do que obedecer ao Senhor. E quando nós decidimos agradar, quando nós começamos a nos preocupar mais em agradar os homens do que obedecer ao Senhor, as coisas começam a declinar para nós. E foi aí que Saul levou Deus, vamos dizer assim, né? Vamos falar aqui no nosso modo de dizer, levou ao limite e Deus falou, olha, a partir de hoje eu o rejeitei como rei. Agora vocês pensam comigo, Deus chegar num patamar de falar, eu te rejeito como rei, não quero mais você reinando sobre o meu povo. Foi isso que aconteceu com ele. E o Senhor falou para o profeta, Samuel, vai à casa de Jessé, e lá você vai ungir um novo rei. E o profeta pensou, né? O profeta falou, meu Deus, o que vai ser? Nas minhas palavras. E o profeta foi, então, à casa de Jessé. Vocês estão imaginando? Ele foi lá à casa de Jessé. E chegando lá, o que ele pensou? Mais ou menos vai ser um padrão. Saul era um rei alto, forte, boa aparência. É o padrão de rei que Deus escolheu. E é aí que nós nos enganamos, porque o Senhor, ele vira para o profeta. E ele fala lá no 1 Samuel 16, ele falou, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então o profeta, ele se deparou, com certeza, para o Senhor falar com ele, não olha com os seus olhos. Ele viu alguém ali que ele identificou com Saul e falou, eu acho que é aquele ali, é alto, é forte. Eu já achei, já sei quem é. E o Senhor falou, ei, profeta, ei, Samuel, não olha com os seus olhos, porque o Senhor Deus não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração. Então, o profeta passou por todos os filhos de Jessé. E o profeta, mas não fui orientado. Não tem mais ninguém, não, assim, passei por todos os filhos. Você tem certeza que não tem mais nenhum? E Jessé, tem um. Nas minhas palavras, tem um que eu nem considerava. Tem um que eu achei que você nem ia dar falta. Tem um que nem faz muita diferença. Ele está lá, cuidando das ovelhas. E o profeta falou, então chame-o, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa. E aí, esse menino, esse garoto, que estava lá cuidando das ovelhas, que foi desconsiderado, era Davi. Alguns estudiosos vão dizer que Davi, ele não era da mesma mãe dos irmãos, ele era um filho bastardo. Nem o próprio pai credibilizava Davi. E nem o pai imaginou que ele poderia ser o rei. E parando para a gente comparar com as nossas vidas, nós iniciamos lá de Saul. Será quanto tempo, meu irmão, que nós temos preferido agradar as pessoas do que viver em obediência ao Senhor? Às vezes a gente acha tão bonito, né? Às vezes a gente acha tão legal seguir o padrão e nós preferimos desobedecer a Deus para agradar os homens, porque este foi o erro de Saul. Ele preferiu agradar os homens do que honrar o Senhor em obediência. Foi esse mesmo rei que o profeta falou com ele, espera que eu vou voltar e nós vamos, e eu vou oferecer holocausto. Naquela época só o profeta podia oferecer holocausto. E ele, o povo, né, e aí, não vai rolar? E o holocausto? E aí? O povo começou a apertar ele, e ele sendo apertado, ele, sem autorização nenhuma,
foi lá oferecer o holocausto. Por quê? Porque ele queria fazer a vontade do povo. Ele queria agradar os homens. Será que o que nós temos feito para poder agradar os homens e nós estamos esquecendo que um dia nós estaremos prestando contas a Deus? E às vezes vai chegar um momento que a gente vai falar assim, não, mas Deus, eu fiz, foi tão legal, e eu movimentei isso e aquilo, e Deus, e aí, eu te pedi? Não estou lembrada de ter te pedido nada disso. Porque a gente quer o quê? Agradar, a gente quer ser visto, a gente quer movimentar, a gente quer o tempo todo. E aí a gente faz igual Samuel, a gente vai se comparar. Porque Samuel, quando ele viu um dos filhos, ele falou, deve ser aquilo ali. Porque ele está parecendo com Saul. E quantas vezes você tem se comparado? Olha para o irmão do seu lado e fala assim, pare de se comparar. Olha para o outro, para de se comparar. A comparação, ela rouba a autenticidade daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Vocês estão entendendo? A comparação, ela rouba a autenticidade daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Às vezes você perde o seu tempo se comparando e Deus fala, ei, meu filho, eu queria fazer algo diferente. Será que não pode ser com você? Você quer ser igual, você quer fazer o padrão e não é para o padrão. E não é o padrão. Então Jessé, quando ele chegou lá, ele olhou para aquele filho forte, alto, e ele falou, eu acho que é esse o próximo rei. Afinal, esse deve ser um padrão de Deus. Mas quem era? Era Davi. A Bíblia fala que ele era ruivo, pequeno, né? A gente já fica imaginando ele franzininho. A gente já fica imaginando totalmente oposto daquilo que o profeta pensou. A ponto, gente, do próprio Deus falar assim, ei, não olha com os seus olhos, porque o que você está vendo, eu rejeitei. Eu não vejo aquilo que você vê, eu vejo o coração. Então o Senhor, Ele tem nos olhado essa noite, Ele tem visto o nosso coração. Mas a primeira coisa que nós precisamos lembrar é, para de se comparar, meu irmão. Para de ficar olhando ali no Instagram, ai, mas fulano já casou, ai, Beltrano já está no 3º filho, mas ciclano ficou rico e o Beltrano tem 1000 e não sei quantos seguidores. Para! Fala aí para o seu irmão, para! Fala para o outro, para de se comparar. Sabe por quê? O Senhor está esperando você para ser autêntico e você está se comparando. O Senhor, eu estou esperando aquilo que eu quero e posso fazer através de você, mas você quer ser igual ao outro. Então, o passo de fé que nós vamos dar essa noite é nós mesmos nos encorajar. Às vezes a gente fica esperando com a expectativa que alguém nos encoraja, vai lá e vamos, e tal, como o Chaves, né? Isso, aquilo, e a gente fica esperando alguém nos encorajar. Mas você vai ser o seu encorajador essa noite. Você vai se encorajar e você mesmo vai dizer, eu sou capaz. Fala aí, eu sou capaz de fazer tudo aquilo que Deus me chamou para fazer, para ser e para viver. E o diferencial de Davi, meu irmão, é que ele consulta minimamente o Senhor. Interessante que Davi, ele passou por um processo até ele ser rei. Ele foi ungido rei, e aí o que a gente pensa? Foi ungido rei, vai reinar. Só que ele passou um longo processo até ele reinar. Ele foi ungido rei. Talvez você receba uma promessa de Deus e você fala, meu Deus, eu acho que Deus já até esqueceu daquilo que ele me falou, porque que processo.
É muita treta, muito vixe. É eita atrás de eita. Mas olha, Davi, ele passou por um processo. Davi, ele foi ungido rei, mas até que ele reinasse, isso levou um tempo. Onde o Senhor estava o quê? Refinando o coração dele, onde o Senhor estava trazendo amadurecimento, onde o Senhor estava tratando e trabalhando. Talvez eu fico pensando se Deus tivesse cumprido as promessas que Ele tem para a minha vida há 10 anos atrás, ia ser um fiasco. Porque nós temos esse potencial de estragar aquilo que seria bom se nós recebemos antes do amadurecimento. Então, se você está passando num processo, se joga no processo. E fala, olha, eu vou me jogar. Sabe por quê, meu irmão? Quanto mais a gente resiste, eu falo isso de experiência própria, quanto mais a gente resiste, fala, eu não aguento mais a gente fica naquilo. Enquanto a gente não se entrega totalmente, é como se a gente falasse, ok, me coloca dentro da panela de pressão e eu vou amadurecer e eu vou amolecer. Certa vez, quando eu cheguei aqui em Portugal, fez 2 anos que nós chegamos em Portugal e eu costumo dizer que eu não tinha assim, motivos para estar aqui em Portugal. Eu quero morar em Portugal e tudo. E não sei o quê, a vida está difícil no Brasil e eu quero ir para Portugal. Não, nada disso. O Senhor simplesmente falou, eu quero que vocês estejam em Portugal e eu vou abrir um portal na vida de vocês. Se você não acessar, você não vai passar mais. E aí a escolha é sua, ou você vai ou não vai. E quando eu cheguei aqui, eu tinha muita falta da minha família, porque eu sou uma pessoa muito de família, muito. Então, assim, eu tenho muitos sobrinhos, muitas crianças. Eles preferem o Rafa? Preferem, mas eles são meus sobrinhos. Eles me veem e falam, cadê o tio Rafa? Ao invés de olhar para mim e me cumprimentar, sim, mas são meus. Então, eu fiquei assim, vivendo aquele tempo assim, tão difícil. Eu olhava assim, parecia que tudo era cinza. Parecia que tudo era nebuloso, sabe? E eu, às vezes, eu trabalhando, eu chorava, e falava, Deus, aquele negócio que a gente faz com Deus. Quem aí não identifica? E eu comecei a jejuar e orar, Deus, então se o Senhor me trouxe para cá, o Senhor tem que me falar, o Senhor tem que me fazer enxergar aqui com seus olhos, por favor. E aí o Senhor, Ele falou, então tá, beleza, vamos lá. Você tem que entender a partir de hoje que você está passando por um deserto. E aí eu vou te deixar uma escolha. Ou você vai ser como Jesus, que vai passar pelo deserto, vai ser tentado. Ou você vai viver como os filisteus, vagar no deserto durante 40 anos. Você escolhe. E eu falei, opa, a gente até enxugar as lágrimas, ok, eu vou. Então eu quero me entregar a esse processo. Vai, me coloca na panela de pressão e vai. A gente faz até assim. E, meu irmão, Davi passou pelo processo. Nós passamos por processos. A nossa vida, ela consiste em fases. Independente daquilo que você tem passado, o que eu quero te dizer é que você busque convicção, que você está no lugar certo, porque o Senhor vai derramar aquilo que for necessário para que você passe por esse processo e que seja rápido. Não rápido de, às vezes, rapidez, mas você amadureceu logo e foi rápido. Quando você viu, chegou. Então, aqui, quando a gente começou o capítulo, o versículo lendo, que disseram a Davi, eles falaram para Davi, os filisteus estão atacando a cidade de Keila. Keila não é uma pessoa, é a região.
e estão saqueando azeiros. O que era comum? Era comum, no tempo de colheita, eles saquearem a colheita. E, meu irmão, preste bem atenção nisso. Satanás, ele gosta muito quando a gente vai colher algo, uma alegria, quando a gente vai festejar alguma coisa, ele gosta de roubar a nossa alegria. Então, cuidado se você tem deixado Satanás roubar a alegria, sabe? Você ficou esperando um tempão para ter o trabalho. Na hora que você tem o trabalho, parece que é só um peso. Você ficou esperando um tempão para, sei lá, noivar e casar. Na hora que noiva e casa, parece que é luta e atrás de luta. Mas Satanás, ele não, o tempo todo ele vai trabalhar do mesmo jeito. Ele tenta, se ele não conseguiu impedir que você chegasse, ele vai tentar impedir que você viva a alegria daquela colheita. E aí eles falaram para Davi, porque Davi era um homem de guerra, era um homem notório. Eles estão saqueando lá a cidade. E antes que ele tomasse qualquer atitude, o que está no versículo 2 aí? O que ele fez? Perguntou ao Senhor. E aí o Senhor falou com ele: vai, ataque, liberte Keila. Só que aí os soldados falaram assim: o quê? A gente está aqui em Judá, morrendo de medo, e você quer que a gente vá até lá? Nós estamos aqui com medo deles chegarem aqui, você quer que a gente vá para cima? E o Senhor falou: vamos ver, Deus, é isso mesmo? Olha, os soldados falando aí, né? O pessoal não é assim. E o Senhor falou: vai à cidade de Keila, eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Então eles foram, combateram os filisteus, se apoderaram dos seus rebanhos, impondo grande derrota e libertando o povo. Interessante, meus irmãos, que aqui, Davi, ele ainda não era instituído rei. Ele já havia sido ungido rei, mas ele não era instituído rei. E às vezes a gente fica esperando: não, eu não sou chefe, eu não vou fazer isso. Não, eu não sou pago para isso, eu não vou fazer. A gente quer, assim, né, ter o nome, como se isso fosse mudar alguma coisa. Engraçado que Davi, ele se posicionou e ele ainda nem era rei. E quem deveria estar atacando, salvando, né, o povo de Keila era Saul. Só que Saul, o rei que um dia Deus falou: chega, não dá mais, porque você prefere agradar as pessoas do que fazer aquilo que eu pedi, ele preferia ficar indo atrás de Davi, perseguindo Davi, do que fazendo aquilo que ele deveria fazer. Então, ele estava ocupado demais, fazendo aquilo que não deveria fazer de novo, enquanto Davi, que ainda nem tinha sido ungido rei, foi para poder libertar a cidade de Keila. E outra ocasião que Davi consultou a Deus foi também 1 Samuel. Eu te convido a fazer esse como devocional. Pega Samuel, lê 1 Samuel todo, 2. Incrível. Vocês vão ver quantas vezes Davi consultou o Senhor para fazer absolutamente tudo aquilo que ele ia fazer. Davi, ele era um homem refinado, orientado por Deus em tudo que ele fazia, e ele vivia uma vida de oração e confiança ao Senhor. A oração, nós sabemos que ela é o quê? O meio o qual eu falo com Deus. A oração é um relacionamento. Eu não sei orar. Você não sabe conversar não com a pessoa que está do seu lado? Porque se bate um problema, você pega lá e está ligando, está procurando todo mundo, mas a última coisa que você vai fazer é dobrar o joelho e falar: Deus, devo ir? Devo ficar? Devo fazer? A oração é aquilo que refina o nosso relacionamento com Deus. Mas eu não gosto de orar, é chato, acaba minhas palavras, eu não sei o que mais que eu vou falar. Meu irmão, é como um relacionamento. Tem como eu refinar o meu relacionamento? Se eu não gasto tempo, eu não vou ter assunto. Se você para numa paragem e você está com alguém fala: parece que vai chover, né?
Você vai ter assunto com essa pessoa aleatória, assim? Pode até ser que tenha, né? Porque tem uns sanguíneos aí que tem assunto para dar e vender. Mas não tem profundidade no relacionamento. Então, às vezes, o que exige de nós na oração é que nós tenhamos profundidade no relacionamento. Como que eu crio profundidade? Todo dia. Se eu quero ter mais intimidade, eu preciso gastar tempo. Ah, mas eu acho que é um pouco monótono. Chega lá, marca 5 minutos, começa a orar. Amanhã, mais 5. Amanhã, mais 5. Daí a pouco, 5 vai ser pouco, você marca 10, 10 vai ser pouco, 20 vai ser pouco, porque o que não vai faltar é assunto. Quando você está perto de alguém que é seu amigo, falta assunto? Não falta assunto. Parece que o assunto não acaba, né? Você está ali, você fala, meu Deus, não vai acabar o assunto? Se coloque em oração, se coloque nesse lugar. Porque a vida de oração, ela me revela quem Deus é. Quando eu tenho revelação de quem Deus é, eu entendo a minha identidade em Cristo. E a minha identidade de Cristo não é aquela identidade, eu não mereço, eu sou um cão morto, eu sou alguém, eu sou um pobre coitado. Eu entendo quem Deus é, que eu sou filho do Senhor e que Ele me chamou para reinar e Ele me chamou para que eu pudesse viver tudo aquilo que Ele tem dispensado sobre a minha vida. A oração, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que só existe pairando no mundo espiritual. Então, às vezes, você está assim, eu tenho um monte de promessa, eu tenho um monte de sonho, eu tenho um monte de desejo. O que vai trazer à existência é a nossa vida de oração. Porque Deus, Ele já fez tudo aquilo que tinha que fazer. Lá em Efésios 1:3 vai dizer, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Ele nos abençoou, o Senhor já te abençoou, e a sua oração, ela tem poder para chamar à existência aquilo que já está liberado para a sua vida nas regiões celestiais. E como que nós desenvolvemos uma vida de oração? Todo dia, relacionamento. Todo dia eu me disponho a estar ali. Quantas vezes a gente vai orar? Quantos aí, não precisa levantar a mão, mas vai orar e às vezes não tem palavras, tem só lágrimas. Você está na presença. Você está ali no relacionamento. Então a nossa oração, ela traz à existência aquilo que já está preparado nas regiões celestiais para nós. O próprio Jesus, Ele nos deixou exemplos de como orar. O próprio Jesus, tudo aquilo que Ele veio fazendo foi para nos ensinar como nós devemos fazer. O próprio Jesus, Ele se separava ao Pai, Ele se refinava em oração. Nós precisamos de um posicionamento que existe, nós precisamos de nos posicionar, porque Deus, Ele já liberou para nós. Amém? Você crê que tem coisas liberadas do Senhor na sua vida? Você crê que tem coisas liberadas de Deus para a sua vida? Se posicione em oração, porque a oração é aquilo que tem poder para trazer à existência aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Talvez o Senhor tenha implantado sonhos, visões, o Senhor tenha te dado desejos dEle, mas se você não se colocar em oração, isso não vai vir do mundo espiritual para o mundo físico. Tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida já existe. Mas Ele nos deixou, Ele nos deu nós é que nos posicionamos para trazer isso do mundo espiritual para o nosso mundo físico. E aqui a palavra de Deus lá em Marcos 11, no capítulo 11, versículo 12 e 14, vai dizer assim: no dia seguinte, olha que interessante, imagina isso. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome.
E ele viu à distância uma figueira com folhas e foi ver se encontraria nela algum fruto. Jesus aproximou-se dela e nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Jesus não encontrou porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. A gente tem uma tendência, eu achava, que Jesus assim foi um pouco injusto com a figueira. Porque olha só, fala que não era tempo de figos. E se Jesus foi lá para poder procurar figos, e ele não encontrou figos, mais justo do que não ter figos. Não é isso? Vocês pensam isso? Se Jesus foi na figueira e teve fome, ele foi na figueira, e quando ele viu aquela figueira cheia de folhas, ele pensou, tem figo aqui. E ele chegou naquela figueira, não tinha figo, porque não era tempo de figo. E aí, ele falou, amaldiçoou, ninguém nunca mais vai comer do seu fruto. Não parece que Jesus está sendo injusto? Mas nem era tempo de figo e você amaldiçoou, mas não era tempo. Só que, na verdade, meu irmão, a figueira, ela primeiro, o que ela fazia? Ela produzia fruto e depois as folhas. A folha era um convite de, ei, tem figo aqui. Então, a figueira, quando ela estava cheia de folhas, era, olha, tem figo aqui, pode vir comer. Porque primeiro se produziu o fruto e depois as folhas. Então, Jesus, ele percebeu que aquela figueira estava dando um alarme falso. E onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que muitas vezes a gente acha que os nossos frutos são as obras, e a maioria das vezes que eu subo aqui eu falo isso. A gente tem mania de achar que os frutos são as nossas obras, são aquilo que fazemos, os ministérios que atuamos, as pessoas que ajudamos, e a quantidade de cultos que eu vou na igreja, e a quantidade de pessoas que eu ajudo, e aí eu estou com uma rotina cheia, e estou fazendo muita coisa, e estou até assim, cansado. Só que, na verdade, meu irmão, talvez, esse tanto de coisa que a gente faz, são as folhas que elas escondem os frutos que nós não temos produzido. Porque o fruto lá em Gálatas, vai dizer que os frutos, o fruto do Espírito, ele é como se fosse uma mexerica e ele tem vários gominhos. Paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto. Não são a quantidade de ministérios que você atua, a quantidade de cultos que você vai à igreja. Porque Jesus, ele vai chegar lá e ele vai ver você fazendo isso tudo e vai falar, opa, ali tem fruto. Porque quer dizer que está cheio de folha. Ele está indo em todos os cultos da igreja. Uau, ali tem fruto, porque ele está atuando em um monte de ministério, deve ter fruto ali deve ter fruto. E aí quando Jesus vai, e ele vê, e ele fala, mas é só folha, ele não está produzindo nada, não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem longanimidade, não tem benignidade, não tem amor. E o Senhor, ele vai conferir, quando nós estamos muito assim, atuantes e tudo, ele vai conferir. Deixa eu ver se tem fruto ali. Deixa eu ver. Então, a nossa folha, aquilo que nós fazemos, denuncia se nós temos vivido fruto do Espírito. E para que a gente produza fruto do Espírito, nós precisamos estar arraigados na videira verdadeira, que é Jesus. Nós precisamos estar arraigados na videira verdadeira, que é Jesus. Se nós não estamos conectados em Jesus, nós não vamos conseguir produzir frutos do Espírito.
E apenas a oração é capaz de refinar as nossas intenções e nos preparar para viver a vida de bênçãos que já foi dispensada sobre nós. E voltando para Davi, ele tinha esse relacionamento com Deus refinado. Davi, ele se posicionava em oração. Você vai ler Samuel, você vai ver o tempo todo Davi. Posso ir? Sim. Posso ir de novo? Sim. Posso ir? Não. Posso fazer? Não. Até quando Davi pecou, porque a Bíblia, o mais lindo da Bíblia, é que ela não esconde os pecados daqueles grandes homens que o Senhor escolheu. Ela põe lá, para mostrar, ei, tem chance para nós. Tem chance para você. Até quando ele pecou, e ele teve um filho, né, fruto de um adultério, ele jejuou e orou e ficou, Deus me perdoa, Deus, permite essa criança nascer. E ele se posicionou em oração. Quantas vezes, meu irmão, a gente peca e a gente acha assim, Deus não vai me receber nesse lugar de oração. Eu não vou nem chegar perto. A gente peca e a gente fala que se eu chegar lá, o Senhor vai colocar um fogo, vai me consumir de uma vez por todas. Mas quando nós pecamos, nós devemos correr direto para Ele. Assim como Davi, Deus, me perdoa, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, permite, renova a minha mente, alinha os meus passos, alinha os meus pés, e foi isso que Davi fez. E o mais interessante é que quando acabou esse período de oração, os servos chegaram e falaram, ei, o menino morreu, e eles ficaram até meio com medo de falar que o menino tinha morrido, porque viu ele jejuando muito tempo. Viu ele jejuando, viu ele em oração. Amém? Vocês estão comigo? Dá um glória aí. Vocês estão vivos, né? E aí, eles falaram, como que a gente vai falar com ele que o menino morreu? E eles falaram, o menino morreu. E o que ele fez? Ele se levantou, comeu, se vestiu e foi. Porque ele entendeu, essa já foi a resposta de Deus para mim. Não aprove o Senhor que essa criança vivesse. Então, quando para que a gente possa viver uma vida refinada ao Senhor, não apenas buscando agradar as pessoas, porque às vezes a gente quer ser o santo, ser o bonito, ser o transformado, ser o moldado. A gente acha que se a gente fizer um monte de coisas, a gente vai parecer que é espiritual. E aí o Senhor fala, nossa, tem muita folha, deixa eu lá ver se tem fruto. Deixa eu ver se está aprendendo a respeitar os chefes. Deixa eu ver se está aprendendo a amar o irmão, que é difícil. Deixa eu ver se está aprendendo a viver em verdade com a luz da minha palavra. Deixa eu ver se tem fruto. Deixa eu ver se está tentando viver uma vida de santidade, uma vida de entrega. E aí Deus vai lá na nossa figueira. Mas quando nós estamos refinados em oração, o Senhor vai nos alinhando. Você tem gastado um tempo do seu dia para se alinhar a Deus? Porque a nossa vida é tão corrida, a nossa rotina é tão puxada, que a gente fica, não vai dar tempo, amanhã. Só que se a gente não gasta tempo sendo refinado em oração, o que a gente vai começar a fazer? Lutar guerras que não são para a gente lutar. Porque Davi, antes dele entrar na guerra, ele falava, posso? E Deus falava, vai. Às vezes, meu irmão, você está vivendo uma fase, porque você está lutando guerra que não era para você lutar. Às vezes, você está vivendo um peso, porque o Senhor não te chamou para lutar essa guerra e você não perguntou, você foi. Certa vez, uma pessoa estava passando uma situação complicada.
E o Senhor falou para mim, não é para você ajudar essa pessoa desse jeito. Eu falei, nossa, mas por quê, né? Ele falou, porque senão eu vou tratar ela e vou tratar você. Porque você vai ser um impedimento para que eu trate essa pessoa. Então, às vezes, você está vivendo uma situação desgastante. Às vezes, você está vivendo coisas pesadas que o Senhor não te chamou. Por quê? Porque você sequer perguntou a Deus se era para você entrar nessa guerra. E aí, você só entra, sai entrando com tudo e sai sendo lascado. E só uma vida de oração vai nos alinhar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Guarde o seu coração, porque o Senhor vê o coração. Lembra das promessas que o Senhor tem para você? Anota essas promessas. Aqui, inclusive, tem um monte. Anota essas promessas e fala, Senhor, guarda o meu coração. Guarda o meu coração, porque eu, por mim mesmo, não sei fazer isso. Eu me entrego. Guarda o seu coração e confia totalmente no Senhor. Quando Davi, ele perguntou ao Senhor, Senhor, devo ir? Sim. Quando ele foi ungido rei, agora vocês pensam comigo, quando ele foi ungido rei, ele já não dá assim uma vontade, não, eu sou rei, eu quero reinar, pô. Não, vou lá tomar o trono, é meu lugar. E ele teve que guardar o coração, para que no tempo certo ele tivesse com a maturidade correta e ele reinasse. Só que ele só foi possível fazer isso, porque ele era dia após dia refinado em oração. Sabe quando a gente ora aqui, como é que é? Deixa queimar, deixa queimar. Todas essas músicas de fogo aí. O fogo arderá continuamente no altar. Todas essas músicas que a gente canta de fogo. O fogo, meu irmão, ele vem, ele vai refinar a sua vida, mas ele sai queimando tudo aquilo que não tem a ver com aquilo que Deus tem para você. Então, quando você estiver pedindo fogo, você lembra que o fogo, ele também é fogo consumidor e ele vem consumindo tudo aquilo que não tem nada a ver com a vida de Deus para você. Às vezes você está pedindo, manda mais, deixa queimar, eu quero fogo, o fogo vai arder, e você nem se toca que o fogo ele vai queimar e vai consumir tudo aquilo que não tem uma vida que é compatível com a vida que Deus tem para você. Então é só para te lembrar que quando você falar, vem com teu fogo, o fogo vem, o fogo aquece, o fogo vai acender a chama do amor a esse Deus, mas esse fogo também vem consumir. Esse fogo vem queimar e vem tirar tudo aquilo que não condiz com uma vida que Deus tem para você. Vamos nos colocar de pé? Tá tudo bem, meu irmão, se você não sabe as palavras certas quando você vai orar ainda. Tá tudo bem, meu irmão, sabe por quê? Porque às vezes a gente fica querendo falar bonito demais, a gente quer orar igual fulano, igual Beltrano, igual Ciclano, e a nossa oração sobe vazia, porque ela só sobe com palavra. Então entenda que a oração é você rasgar o coração e colocar para Deus aquilo que você está sentindo. Quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, eu fui para os pés dele e falei, Senhor, eu nem sei mais se o Senhor quer ter alguma coisa comigo. Eu nem sei mais se o Senhor credibiliza que eu possa fazer alguma coisa que vai te agradar. Senhor, eu nem sei mais se o Senhor ainda pode fazer alguma coisa por mim, através de mim, mas por favor, me tira desse lugar, porque eu não quero mais viver assim.
Talvez você está vivendo um lugar que você sabe que não é o lugar que Deus tem para você. Mas se entregue em oração, refina a sua vida em oração. E assim como Davi, ore, jejue e fala: Deus, eu não sei sair daqui com os meus próprios pés, mas eu peço, me tira desse lugar. E um dia eu orei, eu falei: Senhor, me tira desse lugar, porque eu não nasci para isso. Me tira desse lugar, porque eu não sei como sair daqui. Eu não consigo, talvez eu nem quero, mas não é esse lugar que o Senhor tem para mim. Eu te convido a abrir os seus lábios agora e começar a orar ao Senhor. Não com palavras bonitas, com uma eloquência, mas rasgar o seu coração e falar: Senhor, eu não quero mais viver uma vida por viver. Eu quero viver uma vida que vai valer a pena. Eu quero viver uma vida que vai engrandecer o teu nome. Eu quero viver uma vida que vai te agradar. Comece a falar ao Senhor agora o lugar que você está, que você sabe que não é para você. Comece a falar para o Senhor o tipo de vida que você tem vivido, que não é, que você sabe que não é aquilo que Ele tem para você. O Senhor não está longe, Ele está bem aí. Ele está totalmente disponível. O que você precisa, o que nós precisamos é nos posicionar em oração. O Senhor está à distância de uma oração de você. Talvez você, meu irmão, ouviu falando de promessas, de palavras e falou: eu nem sei o que Deus tem para mim, eu nem sei se Deus tem palavra e promessa para mim. Eu convido você a fechar os seus olhos e dizer: Deus, revela a mim aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Revela a mim aquilo que o Senhor quer que eu faça. Revela a mim a tua vontade. Estou correndo. Você não vai cantar agora, você vai só orar. Você vai só orar agora. Você vai rasgar o seu coração, assim como Davi rasgou. Eu joguei a minha vida fora. Eu entreguei os meus melhores anos a ti. Eu coloquei o meu olhar na vida eterna, que é te conhecer, Jesus. Cláudio, eu não sei nem como orar. Irmão, abre a boca e fala: Deus, como é que é? O que é isso? Quero saber. Eu não quero só ver o outro viver promessa, eu quero viver a promessa. Eu quero saber que tipo de promessa é esse. Eu quero receber revelação do Senhor, para eu saber quem eu sou, para eu corresponder com o Senhor. Deus, nós sabemos, papai, que vai valer a pena toda a entrega que nós fizermos. Nós colocamos, Pai, nosso coração diante do Senhor agora. Pai, nós pedimos, abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Nós queremos, Deus, viver uma vida de oração, uma vida de relacionamento com o Senhor. Nós sabemos, Deus, que nós seremos refinados quanto mais nos entregarmos ao fogo do Senhor. Pai, nós nos entregamos.
Recatarabassori andarabassore rebaragatori andarabas. Rabasetere candarabasso. Retarababassoro condoroboshe. Randalabacere rebarabachore candalabacere andarabá. Erarabarabassoro roboroboshe. Talvez você está vivendo, meu irmão, uma vida que você sabe que não é a vida que o Senhor te chamou. Talvez você está vivendo de uma forma que você sabe que não é a forma que Deus tem para você. Você sabe que o Senhor tem promessa. Você sabe que o Senhor ungiu a tua vida. Você sabe. Eu te convido a vir aqui à frente, eu vou orar por você, assim como um dia eu me coloquei e falei: Deus, eu não sei como corresponder. Eu te convido a vir aqui à frente, eu vou orar com você. Se você que tem uma convicção que o Senhor tem algo para a sua vida e você não sabe se posicionar a isso. Se você tem uma convicção que o Senhor tem algo para a sua vida e você não sabe corresponder a isso, eu te convido a estar aqui à frente para que nós possamos orar e o Senhor destravar os seus olhos, os seus ouvidos. Meu irmão, eu estou te esperando. Eu estou te esperando em momento nenhum. Eu pensei com a minha mente fazer essa oração e o Senhor me levou a isso. Eu estou te esperando. Xerecandarabassore andarabacê. Recandalabarabassororobarabachore candarabá. Você que não sabe corresponder àquilo que o Senhor tem na sua vida, eu te convido, vem aqui à frente para que nós possamos orar. Esquece quem está do seu lado, não seja como Saul, que queria apenas agradar a sua posição que Deus tem colocado no seu coração. Jogar a nossa vida fora, nós queremos entregar os nossos melhores anos a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor vá de encontro, ó Deus, a cada mente, a cada vida que não tem vivido correspondendo com aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para cada um. No nome de Jesus, Pai, que haja olhos sendo abertos, ouvidos sendo destapados para viver uma vida de entrega. Recatorobocere candaracachororoborobocere recatarabassororoborobochere Rabassoro cotorobossororoborobochere recandaracassororoborobochere barabás. Rabassore candarabacê, rabassore cachorere candarabacê, roparababassore candaracacere andarabás, recotorobossore andarabás. Olhos sendo abertos agora em nome de Jesus. Olhos sendo abertos agora em nome de Jesus. Xerecandaracassou. Discernimento espiritual profundo agora. Discernimento de ambientes. Xerecataracassou e andarabás. Rabatororoborobocê. Novos dons sendo derramados agora. Novos dons sendo derramados agora. Novos dons sendo derramados agora.
a graça e o favor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, xerecataracassou, ouvidos sendo destravados, para ouvidos afinados para aquilo que o Senhor tem, ouvidos completamente afinados, coração alinhado, intenções sendo colocadas à prova para viver em completude aquilo que o Senhor tem, para viver totalmente a vida que o Senhor tem desejado. Xerecandaracassori adarababassoro condorobocê rabassore de baracatá rababassou retarabás. Eu não faço como os homens acham que eu vou fazer. Eu não estou dentro de uma caixa e eu faço o sobrenatural. Eu atuo fora daquilo que os homens esperam. Xerecandarabassora rabarabaxê. Ei, randarabassou, ei, rebarabás, recatarabás. Eu convido você que ora em línguas, comece a orar agora. Xerecandarabassou, rabacererecandarabaxere andarabás, ropalababassore candarabaxere rebarabás, rocotororoboroboxere andarabás, xerecataracassore andarabás, rabababassororobalabás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Xerecataracassorobarabacê, rabastore andarabaxere recatarabassorobarababassororobarabacê. Eu entreguei os meus melhores anos a ti. Eu coloquei o meu olhar na vida eterna, que é te conhecer, Jesus, e ser conhecido por ti. Que é te conhecer, Jesus, e ser conhecido por ti. Que é te conhecer, Jesus, e ser conhecido por ti. Que é te conhecer, Jesus, e ser conhecido por ti. Eu fixo os meus olhos no meu Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor não vê como o homem vê. Obrigada, Jesus, porque o Senhor vê o coração. Talvez você aqui que deseja voltar ao Senhor, nunca tenha ou nunca confessou o Senhor Jesus como seu Senhor. Você é uma dessas pessoas? Levante a sua mão. Eu quero voltar. Aleluia. Eu profetizo aprofundamento do Senhor nesses últimos dias. O Senhor vai te colocar numa panela de pressão. Aguenta firme. Quando o bicho pegar, você corre para a oração, para que você possa corresponder e viver tudo aquilo que o Senhor tem. Amém? Levanta suas mãos agora, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, Pai, por cada vida, cada mente. Nós desejamos, Jesus, ensina-nos como orar. Assim como o Senhor ensinou os seus discípulos, nós queremos ser refinados na oração. Deus nos ensina, implanta em nós um desejo, saudade pelo secreto, saudade pelo lugar de oração. Em nome de Jesus eu profetizo revelações do Senhor nesses tempos. Cada um que se colocar em oração receberá revelação do Senhor, resposta, alinhamento. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui. Nós desejamos ser refinados pelo Senhor. Nós desejamos ser refinados pela oração. Aleluia, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Dê um high five no irmão que está do seu lado e fala: o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. Amém, que o Senhor te abençoe, que você seja refinado, e nós continuaremos ali, né, o culto no DIP, que vai ser aqui fora. Você que mesmo não fala inglês, vai praticar, vai desenvolver, não vai embora correndo, vai no Lagoinha Coffee, compra uma coxinha, um pão de queijo. Amém? Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus.